quero adorar ao meu Senhor. Eu quero agradecer tudo que proporcionou, todo o sacrifício que no Calvário suportou. Até os meus pecados Ele perdoou. Quando no Calvário Ele se entregou, o povo humilhava e Ele não reclamou. Até penduraram entre o malfeitor. Tudo que ele fez por amor. Ele foi morto e sepultado, mas ele ressuscitou. Depois de alguns dias para o céu ele voltou. Mas o Espírito Santo ele enviou para nos ajudar em tudo que ele nos ensinou. Eu quero guardar tudo que ele deixou. Eu quero praticar o que ele praticou. Conservar toda a justiça que ele ensinou. Eu quero viver no verdadeiro amor. Eu quero guardar tudo que ele ensinou. Eu quero praticar o que ele praticou. Conservar toda a justiça que ele ensinou. Eu quero viver no verdadeiro amor. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós mais uma vez chegamos diante de Ti, na Tua presença, para implorar, para pedir licença para falar da Tua palavra. Nós vamos falar hoje de um ato que muitas das vezes o homem se confunde. Nós vamos falar hoje da humildade e queremos ver dentro de alguns textos da Tua palavra qual o benefício desta ação na vida do servo. Nós já queremos Te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar com Provérbios 22, versículo 4, que diz o seguinte: o galardão do humilde é o temor do Senhor.
são riquezas e honra e vida. Então, quando esta palavra vem ao nosso conhecimento, nós precisamos parar e meditar. Será que eu sou humilde? Será que eu estou usufruindo deste ato para estar diante do meu Deus, diante dos demais? Quando nós buscamos a respeito da palavra humilde, ela tem vários sentidos, mas uma delas que chama a atenção é que a humildade, ela começa onde, ela se encerra onde começa o direito do outro. Então, partindo deste ponto, nós vamos ver que muitas das vezes o indivíduo é ali, pouco conhecimento, mas é um cara que não respeita muito o direito do seu semelhante. E Salomão, quando deixa este provérbio 22:4, diz assim: o galardão do humilde é o temor do Senhor. Porque aí começa toda a sabedoria do homem quando ele teme a Deus. E nós vamos ver em alguns versículos, separamos alguns poucos versículos para meditarmos. E ele ainda encerra: são riqueza e honra e vida. Porque quando nós não ultrapassamos o nosso limite, fica mais fácil. Deus nos compreende, os que nos cerca também não vai nos achar atrevidos. Agora vamos para Atos dos Apóstolos 20, versículo 19, que diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Então, Paulo, quando ele revela isto no momento de perseguição do seu próprio povo, só porque ele largou a tradição dos fariseus, porque teve uma experiência de vida com o próprio Senhor. Nós conhecemos bem a história ali no caminho de Damasco. Então, esse é o discurso de Paulo aos anciões. Porque quando perseguiam Paulo, porque ele ali estava professando a verdadeira salvação, e aquilo parece que incomoda alguém. Até nos dias de hoje, nós, quando escolhemos atender o chamado do Senhor, as pessoas nos questionam porque muitas coisas que nós vivíamos na nossa vida passada, hoje não tem sentido para a gente. Mas nós vamos mostrar quando somos humildes, quando respeitamos o direito, a opinião do outro, mesmo até não concordando com ele, nós não vamos sair atropelando. Então ele faz esse discurso para os anciões, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então Paulo ele fala assim: olha, eu sirvo com humildade, eu não quero ultrapassar direito de ninguém. E com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram.
E será que foi só aquele tempo? Foi só Paulo que passou por estes pedaços? Não. Nos dias de hoje, já quase alcançando o arrebatamento, o grande evento que nós esperamos. Então, nós ainda presenciamos pessoas com ciúme, não aceitando a palavra da verdade. E agora vamos em Filipenses 2:3, fala da postura de uma pessoa humilde. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo, ele trouxe vários ensinamentos. Quando nós falamos na doutrina dos apóstolos, Paulo foi um desses que trouxe vários ensinamentos. E aqui ele mostra, mesmo que eu sei mais do que o outro, eu não vou me mostrar para ele porque eu não quero ser achado arrogante. E quem tem esta postura aqui em Filipenses 2:3, nada façais por contenda. Quer dizer, se o camarada não está aceitando, deixa ele de lado e sai de perto. É o melhor que nós fazemos. Sei que nós estamos lidando com um momento profético muito difícil, que é as heresias, as ciladas de Satanás, que muitos têm abraçado, sendo aluno, fazendo o possível para ser o primeiro aprovado. Nós vamos falar nas oportunidades que temos, nós não vamos ultrapassar. Então, não façais nada por contenda ou por vanglória, aquele se achando que é mais do que o outro, que é mais capacitado. Mas por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Então, naquilo que o meu direito chegou até esta linha, dali para lá é direito do outro, eu não vou ultrapassar este limite. Agora, 1 Pedro 5:5 diz assim: semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeito aos anciões e sede todos justos, uns aos outros, e revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós executando nas nossas vidas o ato da humildade, não de bobo. Se o cara está querendo nos passar para trás, é claro que nós não vamos ficar nem perto do indivíduo, porque nós somos humildes, não otários. E isto é algo que nós precisamos estar moldando nas nossas vidas, observando, pensando antes de falar alguma coisa. E numa roda de conversa, muitas das vezes a gente vê ali um indivíduo cortando o outro, cortando o outro, que é porque acha que a ideia dele é que é a correta. E isto, com toda a humildade, isto é falta de educação.
Quantas vezes eu estou falando alguma coisa que alguém entra falando, eu paro, fico calado, só fico escutando. Se me der a oportunidade, eu vou concluir, mas se não der, eu deixo para lá, porque ele se acha mais importante do que aquilo que nós estamos falando. E então é isto que acontece. 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 5. Semelhantemente vós, mancebos, está falando com os jovens, sede sujeito aos anciões. Porque geralmente a pessoa mais velha, ele tem mais experiência, tem um bom conselho para dar. O jovem não vai perder nada em ouvir o que aquela pessoa experiente, que já viveu bastante coisas na vida, ele tem para instruir. E sede todos sujeitos uns aos outros. É aquilo que nós acabamos de falar. Numa roda de conversa, estou com a palavra, mas alguém cortou e entrou, então deixa o cara falar. Muitas das vezes são coisas que é o pensamento dele apenas. E isto é algo que, neste sentido, a gente já começa a ver a postura daquele outro que está ao nosso lado, à nossa frente. Então, e revesti-vos de humildade. Não é de revestir de bobeira, mas saber até onde vai o nosso limite, porque Deus resiste ao soberbo. Então, aquele cara que acha que é mais do que o outro, ele não passa de um soberbo, mal educado, mas dá graça aos humildes. Que vem a ser esta graça? Já repetimos várias vezes. É um favor que nós não merecemos, mas ele, por amor às nossas almas, ele nos deu, por exemplo, a salvação. E nós não merecíamos, mas ele deu, ele nos separou para isto. E nós ganhamos muito em praticando isto nas nossas vidas. Agora, para encerrar, vamos voltar Provérbios 11, verso 2, que diz o seguinte: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com a humildade, esta está a sabedoria. Que eu não vou entrar em choque, não vou me aborrecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Não causei um mal-estar. Então vamos repetir Provérbio 11, verso 2. Vindo a soberba, virá também a afronta. Ele vai sempre achar alguém que vai combater a sua ideia, mirabolante que seja, ou a maioria das vezes é apenas a sua razão. Ele vai achar alguém que vai confrontá-lo. Mas com a humildade está a sabedoria. Igual lá no primeiro versículo que nós lemos de Provérbio 22, 4, fala até o galardão. O galardão dos humildes é o temor ao Senhor, temor a Deus. E sabemos que temor a Deus é o princípio da sabedoria. E também são riquezas e honra e vida.
e veio completar exatamente neste verso 11, porque nos esclarece as duas partes. Eu gosto muito de Provérbio por isso, que ele fala o verso e o presente. Sempre ele mostra os dois lados. E hoje, falando sobre a humildade, poucas palavras, nós encerramos agradecendo ao nosso Deus por este privilégio. Senhor Deus, glorificamos o teu santo nome, nós te bendizemos pela grandeza da sua santidade, da tua sabedoria, da sua majestade. Por isso queremos te honrar para sempre, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.